Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Diz na Bíblia, em Gênesis capítulo 9, versículos do 20 ao 27, logo após o dilúvio, Noé plantou uma vinha e bebeu do vinho que foi produzido nessa vinha, e embriagou-se, ficando nu em sua tenda. Seu filho mais novo, Cão, viu sua nudez, e ao invés de cobrir Noé, que era o que tinha maior autoridade sobre a terra, escolhido por Deus para realizar sua obra, não teve respeito e foi falar com seus irmãos o que tinha visto, expondo Noé. Olá, queridos, olá, amados. Mais um dia estamos aqui com mais um vídeo para vocês, no meu canal. Janaína Gonçalo, quem tem ouvidos ouça, Demos uma paradinha aí de 2 semanas para poder colocar os estudos em dia, as ideias em dia,
buscar o direcionamento, né, de Yahushua sobre como organizar as informações e as ideias. E para poder novamente estar aí voltando com um vídeo para vocês. E hoje nós vamos dar continuidade à série O Mistério do Pão e do Vinho, sendo que dessa vez nós vamos estar agora falando do Graal de Yahushua, né? Ou da taça, a taça de Yahushua, né? O sangue de Yahushua, o pão de Yahushua, que é o corpo. E a taça da nova aliança no seu sangue, o verdadeiro Graal. Nós vimos nos vídeos anteriores da série o Graal luciférico, né? Todos vocês conseguiram perceber aí que existe uma semente não humana na Terra que divide o espaço conosco e disputa esse espaço conosco desde os primórdios do tempo, e que esses seres que estão aí muitas vezes disfarçados de humanos no meio das governanças, no meio da elite mundial desse mundo, no meio muitos daqueles que estão no hall da fama, no hall dos grandes nomes de influência, né? Estão aí colocando suas agendas em prática, e muitos deles foram influenciadores da história, influenciadores das nossas Bíblias, daquilo que deveria ser a escritura para nós, né? Daqueles que hoje nos escravizam, né? E a gente pôde comprovar que a linhagem de todo esse povo, ela vem do Graal luciférico, né? A elite espanhola, a elite portuguesa, a elite europeia e muitos outros, a Roma católica, a Inglaterra e a França, a Península Ibérica, né? Todos esses povos, né, que se originaram dos povos nórdicos, né? Os falsos Ashkenazi, né? Os falsos semitas, que decorrem da tribo de Dan, né? Querendo aí, muitos deles se misturaram com a tribo de Dan e gerou aí toda essa confusão que a gente hoje não consegue distinguir quem é quem, mas Yahweh nesses últimos dias tem trazido à luz tudo que foi feito na escuridão. Então nós viemos aí rastreando a raiz dos filhos do dragão, os filhos da serpente, os filhos do dragão negro e do dragão dourado, né? Terron e Lúcifer, o grau luciférico. Nós viemos aí remontando toda a história desse povo e o que eles mesmos dizem a respeito dos seus ascendentes sobre a questão de origem. E agora, nada mais justo do que a gente começar agora a rastrear o Graal de Yahushua, o verdadeiro Graal, o Graal dos eleitos, dos verdadeiros israelitas, ou dos verdadeiros filhos de Ashurum, né, de Jacó, ou Yaakov. E para isso nós vamos usar escrituras, história e tudo que a gente tiver em mãos de material, e a orientação principalmente de Yahweh e de Yahushua, para poder mostrar para vocês que chegou o tempo dos filhos de Abraão, aqueles que temem a Yahweh e Yahushua, acordarem, despertarem. É tempo da grande multidão, de todos os povos, línguas e nações, que a semente de Abraão se espalhou pela terra através da escravidão, que os filhos do dragão nos submeteram. É hora de todo aquele que tem dentro de si a semente de Abraão, mas principalmente a semente de Yahushua, o DNA, o sangue, que partilha do corpo verdadeiro e do sangue verdadeiro, do verdadeiro cálice, do verdadeiro graal de Yahushua, ser despertado. Daqueles a quem ele elegeu e escolheu,
desde antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Isso é muito profundo. Isso fala de uma história que o nosso espírito vivenciou com Yahweh e Yahushua em um tempo que nós não conhecemos ainda, mas que será mostrado e será revelado por ele a cada um que foi eleito. Eu não sei se eu sou eleita, eu não sei se você que está me escutando é um eleito, né? A identidade dos eleitos tem sido preservada por causa dos ataques do caos e dos ataques dos filhos de Lúcifer e dos filhos de Terron. Mas eu sei que todo aquele por quem arde a presença de Arro, todos aqueles que têm sede e fome de Arro, são pessoas que têm sido chamadas pelo seu nome. Então, se você quer ser um eleito, se você sente dentro de você um desejo ardente, no sentido de que esse mundo não foi feito para você, mas que você quer o seu Criador, você quer o seu Salvador, você quer conhecer e saber das coisas do eterno Yahweh, Yahushua, a sua imagem, que a cada dia o Espírito de Yahweh venha te despertar para ter mais sede e fome dele, da presença dele, da intimidade com ele. Que você cada vez mais venha procurar se limpar internamente, que vai se refletir no seu exterior. Que você possa aprender a silenciar a serpente interna que foi colocada na base da nossa coluna cervical, que é a essência da dualidade de Lúcifer e Terron, que tenta nos dominar, que a gente chama de carne. Aquela essência que faz a gente se irar, ter inveja, odiar, que faz a gente querer se afastar das coisas do Criador, a se revoltar, a deixar de crer nas promessas. Vença isso pelo poder do Espírito de Arro, pelo poder do nome e do sangue de Yahushua. Esteja pronto, prepare a tua alma, prepare teu timo, tua pineal, teu espírito, porque breve, muito breve, Yahweh descerá à terra e toda injustiça que foi praticada nesse mundo vai ser pedido conta desses filhos do dragão, desses filhos da serpente. E prepara a tua alma e o teu espírito, porque você vai ser convocado para esse exército. Se você faz parte da semente do joio que Yahweh plantou nessa terra. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda a planta que Yahweh não plantou será arrancada desde a sua raiz. Prepara-te, ó Yashurum, para te encontrares com teu Criador, o Altíssimo Yahweh e Yahushua, seu Filho amado, te esperam no secreto do seu ser. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos dar início aos nossos estudos. O graal luciférico era uma taça de ouro, supostamente, segundo as histórias e as lendas, era uma taça de ouro talhada com pedras de esmeraldas que supostamente caíram da sua coroa pós-queda. Essas são as histórias que falam do graal luciférico, uma taça de ouro talhada em pedras de esmeralda. Já o graal de Yahushua era uma taça comum, não tinha nada de majestoso, era uma taça comum talhada em pedra. Estamos falando da taça onde Yahushua manifestou seu sangue, dizendo que quem não beber deste sangue materializado no vinho não era digno dele. Porque a taça representava o vinho na taça representava o sangue, o DNA, a genética dele para a redenção do nosso corpo. Estou também seguindo pistas do mundo espiritual e ligando
Estou também seguindo pistas do mundo espiritual e a ligação entre a taça e o templo me parecem redundantes, mostrando que um profundo mistério está diante de nós. O sangue de Yahushua materializado no vinho do Graal também é o DNA de Ashurum, ou Israel. O DNA de Abraão e o DNA de Abraão é o livro genealógico dos filhos da promessa, que vão ser despertos agora no toque da trombeta do Apocalipse. Isso tudo é citado em Daniel, e o mesmo profeta também fala sobre a linhagem híbrida entre humanos e não humanos. Naquela passagem em que eles tentariam se misturar com o barro, né? Do pé de ferro, pé de barro. Mas eles não se misturariam. Isso mostra que temos 2 graais. Não se misturariam no caso de não ser possível, como já foi explicado em outros temas, que o barro não se liga ao metal. Mas criando corpos híbridos, eles conseguiram misturar a lama, o barro com o metal, né? Tanto é que o último reino é o reino dos pés de ferro e pés de barro, que já vem sendo feito isso há muito, muito tempo. Continuando, isso mostra que temos 2 graais. Um é a linhagem dos eleitos de Abraão, e outro, a linhagem reptiliana criada pelos filhos do dragão. Isso parece loucura, mas tudo está claro no livro de Daniel. O profeta relata que nos tempos difíceis do anticristo será salvo todo aquele que está escrito no livro, e o livro é a genealogia. As tribos de Ashurum, ou Israel, dispersas em todo o mundo, serão reunidas através dos 144 mil eleitos. A princípio, o Criador reunirá 144 mil eleitos, 12 mil de cada tribo de Ashurum, ou Israel, para lutar pelo Criador. O povo eleito será reunido nos 4 cantos da terra, divididos em 144 mil príncipes. Estes príncipes serão levados para Sião, e lá eles aprenderão os segredos do Eterno. Ficarão em Sião 3 anos e meio, e depois virão pregar para a grande multidão de Ashurum. A pregação será em todo o mundo, em plena grande tribulação. Isso é descrito, amados, quando a gente vê lá a passagem de Apocalipse, João e o livrinho. Quando ele pega o livrinho e ele come, e na boca ele é doce e no estômago é amargo. Isso simboliza a pregação dos eleitos no meio da grande tribulação, né? E também existe uma outra parte que fala que ele via um anjo do Criador, um anjo eterno, um anjo voando pelo meio do céu, proclamando o evangelho eterno, a promessa eterna. Isso também é um simbolismo dos 144 mil e mais a grande multidão pregando às pessoas que estarão ali naquele momento, depois do final dos 3 anos e meio. Quando falo DNA eleito, Graal do povo eleito, estou falando de várias famílias na terra, pois as tribos de Ashurum ou Israel, isso aqui é muito importante, o autor reconhece isso, pois as tribos de Ashurum ou Israel foram dispersas em todo o mundo, e o DNA deles está misturado com vários povos da terra. Ele não conclama um povo único, uma etnia única. Todos nós, ainda que nós saibamos que as 10 tribos estavam aqui nas Américas, e as outras 2 tribos eram os negros que vieram nos navios tráfico-negreiros. Todos nós sabemos que com a dispersão, gentil e hebreu se misturaram, e a semente de Abraão está hoje em todas as nações da terra, porque Yahweh cumpre as suas promessas. É incrível o fenômeno da dispersão das tribos. Muitos israelitas estão entre o DNA do povo africano, olha isso, outros na Ásia, na Europa, América Latina e do Norte. Por isso, os 144 mil eleitos serão selados dos 4 cantos da terra.
Isso é muito interessante. Agora, nós vamos falar a respeito do simbolismo do vinho. Nós já entendemos que o vinho ele simboliza o sangue da nova aliança, o sangue, no caso do grau luciférico, e a taça, o recipiente que recebe esse sangue, né? No caso do grau luciférico, nós temos aí as deusas mães, as várias deusas mães alienígenas de outros tempos e de outros mundos que foram usados ou usadas para trazer vida aos filhos de Lúcifer e também depois aos seus híbridos e também aos filhos de Terron. Então nós sabemos o quê? Enquanto que a taça de Yahushua é o seu povo, simbolizado pela noiva da igreja que foi pregada pelos gentios, ou seja, daqueles que creram na mensagem da promessa que foi pregada pelos apóstolos ao povo gentio, a verdadeira igreja, todos hoje que são parte do povo gentio, que não é hebreu, em que recebeu a mensagem da promessa, né, junto com os eleitos dos 144.000, formam a mulher de Apocalipse 12, o símbolo da noiva do Cordeiro. Esse é o verdadeiro símbolo do feminino com relação a Yahweh, entendeu? Nada com relação à esposa ou com relação que Yahweh tenha um lado feminino. Na verdade, o arquétipo feminino relacionado a Yahweh e a Yahushua é o povo que foi eleito, né? A sua noiva e a sua noiva que está relacionado a todos aqueles que creem dos povos gentios, né? Que a gente conhece como igreja, mas não é essa igreja do sistema corrompido, podre, mentiroso, né? Os verdadeiros que creem, né? Os verdadeiros seguidores de Yahweh e de Yahushua, que creram através da mensagem dos apóstolos e que não fazem parte da semente de Abraão, embora nós sabemos que a semente de Abraão foi espalhada em toda a terra. E a Virgem Filha de Sião, que simboliza os eleitos, dos 144.000 eleitos que estão sendo chamados, mas que só Yahweh sabe quem vai ser considerado eleito. Né? Na verdade, ele já sabe, né? Porque está escrito no livro, como a gente viu, o livro da genealogia. E essa genealogia não é uma genealogia somente física, é uma genealogia atemporal, de antes da fundação do mundo, onde já existíamos no mundo do Criador, no mundo de Yahweh, no mundo de Yahushua. E que todas as coisas serão reveladas sobre toda essa questão. Meus queridos, se eu sei que Yahushua foi morto antes da fundação do mundo e os eleitos são eleitos antes da fundação do mundo. Mas nós estamos aqui porque Adão e Eva escolheram passar pela escolha do conhecimento do bem e do mal, né? De adentrarem nesse mundo dual e escolherem entre o bem e o mal, ter a experiência de escolher entre o bem e o mal. Então, voltando à questão do vinho, da videira, o vinho ele vem da videira e eu quero trazer para vocês algumas passagens, né, do quão simbólico e revelador é essa questão do vinho e da videira. Nós já sabemos que o vinho está relacionado a uma linhagem sanguínea, a uma linhagem genética, que Yahushua morreu no madeiro para trazer um novo DNA, quando ele transforma água em vinho. Isso simbolicamente é a transformação de uma natureza caída para uma nova natureza, né? Um vinho novo, né? Não adianta odres velhos para um vinho novo, né? Então nós teremos corpos transformados e o corpo simboliza o pão, ou o pão simboliza o corpo, um novo corpo, uma nova natureza. E o vinho
justamente a essência, a questão sanguínea, um novo DNA, um novo sangue, né? Como ele mesmo disse, não adianta remendar pano novo, né? Em roupa velha e nem odres velhos para um vinho novo. Então, toda essa transformação, ressurreição, transformação da nossa natureza caída está relacionada com o vinho. E a videira é a planta pela qual, é a árvore pela qual nós colhemos as uvas para fazer o vinho. E com relação a isso, eu quero trazer para vocês uma passagem que está em João 15, 1:12, que diz: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho vos falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Perceba que é na videira que você tem que permanecer. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amados, nós vemos aqui Yahshua afirmar que ele é a videira verdadeira. Ele podia ter falado assim: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Mas ele fez questão de enfatizar videira verdadeira. Se ele é a videira verdadeira, é porque ele estava querendo dizer, isso na minha conjectura, não que o texto esteja dizendo isso, mas por uma questão de analogia, como eu disse, ele poderia dizer: eu sou a videira e meu pai é o agricultor, mas ele fez questão de enfatizar: eu sou a videira verdadeira. Se existe, e se ele é a videira verdadeira, provavelmente tem uma videira falsa. E essa videira falsa está relacionada ao grau luciférico de uma videira que gerou um fruto ou uma uva que gerou um fruto que trouxe uma natureza caída. E nós vamos ver isso agora numa confirmação em outra passagem, que é a do joio e do trigo, que eu vou estar mostrando aqui para vocês, que assim como ele afirma, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Na parábola do joio e do trigo, ele vai estar reafirmando essa questão de plantio e de semente. Então, vamos lá ver. Então, nós temos aqui agora em Mateus 13, 24 em diante, ele começa a propor uma parábola para os discípulos em outro momento da Escritura. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu trigo. Ou seja, esse homem pode ser aqui comparado ao pai como agricultor, como estava lá na passagem anterior que nós acabamos de ler, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, esse homem que semeia boa semente no seu campo é o agricultor. Neste caso da parábola de Yahshua, o pai dele, que é o nosso também, o agricultor que semeou a boa semente. Mas, dormindo os homens, ou seja, algo fez com que a consciência dos homens se esmorecesse, se apagasse, eles perdessem o sentido. Dormir é perder o sentido da sua consciência, né? O simbolismo do dormir. Veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo.
e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio no meio, né? E os servos do pai de família, o agricultor, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Não arranqueis também o trigo. Não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, ou seja, até a ceifa. A ceifa é o fim do mundo. Lá na explicação da parábola você já deve ter lido isso. Então, até o fim do mundo, o joio e o trigo vai crescer junto. Eles não foram eliminados completamente no dilúvio. O que foi eliminado no dilúvio foi o excesso, foi o auge, foi o esplendor, foi aquilo que estava consumindo tudo, foi aquela bagunça que hoje já está voltando a acontecer de novo. Mas eles sempre deram o jeito deles de voltar para o mundo dos vivos, como a gente viu em outros vídeos. Eles, com a ideia da reencarnação, eles criarem novos avatares em vários períodos de tempo, eles conseguiram voltar a viver entre os vivos, mas sempre havia um juízo contra eles. Mas quando chegar a ceifa, porque ainda não chegou verdadeiramente o dia da ceifa deles, existe um dia marcado para a colheita. O joio e o trigo estão crescendo junto, existiram períodos de juízos contra eles, mas ainda não era o dia da ceifa. O dia da ceifa vai ser o lagar. Olha como é que tudo se encaixa, tudo se combina. O lagar da ira, do vinho da ira de Deus, ou seja, vai ser o dia que Arro vai pisar as uvas podres, videira, uva, vinho, sangue, DNA corrompido. Vocês entendem como isso tudo entra no mesmo sentido de entendimento? Ainda não chegou o dia do lagar, para que ele pise as uvas de uma videira falsa, e não da videira verdadeira, que é Yahushua. Então, até o dia da ceifa do lagar da ira de Arro contra essa semente que ele não plantou, eles vão continuar crescendo juntos até o dia. E quando chegar o dia da ceifa, tem até uma passagem no Velho Testamento, não sei se é Isaías, Jeremias, que fala que quando esse dia chegar, eles não vão mais voltar a viver, né? Ele está falando dos giborins até, né? Não vão voltar a viver. Esses valentes não vão voltar à vida de novo, como eles têm feito de tempos em tempos. Eles vão morrer para ficarem mortos. Eles vão ficar no mundo dos mortos, vão ser exilados em inframundos e não vão ter mais acesso ao mundo dos humanos desse tempo. Então, nós vimos aqui que Yarro é o homem que semeia a boa semente, que é o mesmo agricultor da passagem da videira verdadeira, lá que Yahushua diz que ele é a videira verdadeira. Então, se ele é a videira verdadeira, quem é a videira falsa? Ou o que era a videira falsa? Quem e o que, né? Era a videira falsa. Nós vamos agora ver já quem era a falsa videira. E agora em Gênesis 2, no capítulo 2, nos versículos 16 e 17, Yarro diz assim: E ordenou Yarro, o Senhor, ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, a árvore, nós vimos aí que Eva comeu desse fruto. Esse fruto
ele pode ser entendido e que através do pecado de Eva, ao comer o fruto, nós vimos lá na live dos Filhos do Dragão, a narração do irmão que estava fazendo ali associações históricas, trazendo materiais como o Targum de Jerusalém, que a gente tem uma tradução mais aproximada dos acontecimentos escriturísticos ou bíblicos, porque o Targum de Jerusalém ele não omite certos fatos, como o fato de nós vimos lá no vídeo dos Filhos do Dragão, que quando Eva ficou grávida de Caim, e ela disse adquirir um homem do Senhor, ou adquirir um varão do Senhor, que na verdade a tradução, né, que foi ocultada das nossas traduções foi o seguinte, que ela disse que eu adquiri um homem do anjo, eu adquiri um homem, um filho do anjo, e de um anjo de ar, ou ainda mais explicado e mais preciso, eu adquiri um anjo de Samael, o Malaquim de Arro. É assim que está lá na tradução do Targum de Jerusalém. E desculpe, tá, irmãos, as minhas respirações fortes. Eu preciso treinar o meu diafragma e o meu fôlego na hora de narrar, porque eu perco o fôlego muito rápido. Isso é falta de exercício, de respiração, de diafragma. Então, às vezes eu dou esses suspiros assim, porque a minha respiração vai embora muito rápido. E é muita informação para falar, né, para passar. Então, amados, e vai ser o Targum de Jerusalém a fonte que eu vou usar para trazer uma outra informação importante, para a gente poder falar da videira, da uva e do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Talvez de forma simbólica, porque, como eu disse, pode ser que não tenha sido a videira em si, ou talvez tenha sido, porque nós vimos lá também no vídeo dos Filhos do Dragão, que o fruto que Eva comeu foi um fruto que tirou os seus sentidos, que a deixou fora de si, possibilitando que Samael e Lilith se utilizassem dos corpos dos mesmos para gerarem as suas criaturas a partir do gene humano e assim poluísse a genética humana. Então, nós podemos ver aí a associação do vinho com embriaguez, né? Então, a gente pode associar o seguinte, que assim como Yahushua disse, eu sou a videira verdadeira, foi porque existe uma falsa. E Yahushua, ele também é considerado a árvore da vida. Vinde, todo aquele que crê em mim, né, darei de comer do fruto da árvore da vida, como está lá em Apocalipse. Então, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, é porque provavelmente tem uma falsa videira, uma falsa árvore, um falso fruto, uma falsa uva, uma falsa árvore genealógica, né? E o que a gente pode associar? Que como o fruto do conhecimento do vinho, né? Como o fruto do conhecimento do bem e do mal foi um fruto que tirou os sentidos de Eva e que a fez entrar num relacionamento sexual com Samael, o que fez com que ela gerasse Caim, e ela ofereceu o fruto para Adão, ou seja, ela ofereceu a uva, o fruto da vide, né, da videira, né, o vinho. Ele também, ao mesmo tempo, se embriagou com o vinho, como ela, os dois perderam o sentido. E Samael e Lilith puderam, então, fazer a sua poluição no gene e na genética do ser humano. Pelo menos da raça adâmica, porque em outros povos humanos que existiram antes de Adão e Eva, eles já tinham feito isso. Né? E a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos, quando eu trouxer aqui para vocês os vídeos sobre as 7 cabeças, significado do dragão, suas 7 cabeças e seus 10 chifres.
tá bom? A gente vai falar um pouco sobre isso. Que provavelmente Adão e Eva foram a quinta raça sobre a Terra. E eu já dei uma pincelada no vídeo lá no último vídeo do grau luciférico lá da família da Rosa, né? O reis, Pendragons, os reis dragões, a família da Rosa e os casamentos de fada. Eu já dei uma pincelada sobre isso nos vídeos dos híbridos e entrantes, tá? Assista lá, vai lá na playlist, assista os 2 vídeos, híbridos e entrantes, e assista o grau luciférico aí do mistério do pão e do vinho, o grau luciférico. Também dou uma pinceladinha sobre esse assunto, mas assim que eu terminar essa série do pão e do vinho, do mistério do pão e do vinho, eu vou estar trazendo para vocês aí o significado do dragão e suas 7 cabeças e seus 10 chifres. Então, continuando, eu vou estar trazendo para vocês agora uma outra informação na tradução do Targum de Jerusalém a respeito da videira. E eu estou trazendo essa informação para complementar o que eu estou falando aqui, né? Mas é uma conjectura, né? Vocês tirem as suas conclusões e perguntem a Yahweh no seu secreto, vão mais a fundo, né? Mas com toda essa questão do pão e do vinho está relacionado com genética, com genealogia, com corpo transformado, sangue modificado, faz muito sentido para mim, né? Não necessariamente tem que fazer sentido para você. Eu estou fazendo aqui as minhas próprias pesquisas, as minhas próprias associações, fazendo perguntas para Yahweh, para Yahushua no meu secreto. E tudo isso vem até a mim um entendimento com relação a toda essa questão de semente do homem, semente da serpente, Yahweh agricultor, Yahushua a videira verdadeira, a videira falsa, o grau luciférico, né? E o sangue da rosa, né? Rosa vermelha, que simboliza o sangue de Lilith. O sangue de Lilith e o sangue de Vênus, também Astarote. Então vamos continuar, vou trazer para vocês aqui. Então nós sabemos que a primeira corrupção genética, a primeira corrupção da humanidade que a gente tem conhecimento na Bíblia, amados, ela vem ali da árvore do conhecimento do bem e do mal e de uma desobediência. E a partir dali nós vemos que existe toda uma mudança. Nós vemos no apócrifo dos livros de primeiro e segundo livro de Adão e Eva, que eles tinham corpos luminosos e depois eles passaram a ter um corpo grosseiro. Então, houve uma mudança genética, houve uma mudança de corpo. Então, isso foi feito, isso começou, e também a linhagem dos híbridos começou a encher a terra a partir da questão de se violar o fruto de uma falsa videira, que provavelmente para mim era uma videira, o fruto do conhecimento do bem e do mal, ou era uma videira simbolicamente, ou era uma videira literalmente. Então, e a gente viu que depois da geração de Adão até chegar Noé, houve o dilúvio e que destruiu aí parte do apogeu da semente da serpente, né, do seu auge. Mas, após o dilúvio de Noé, nós vemos que a semente dos híbridos, a semente dos nefilins começou a se propagar novamente na Terra. E uma informação que está na Caverna dos Tesouros é o seguinte: no livro apócrifo A Caverna dos Tesouros e no livro de Jazar, afirma que Canaã renovou a casa de Caim. Como nós já falamos em outros vídeos, né? O que aconteceu? Quando lá diz que Cã descobriu a nudez de seu pai, nós sabemos pelo livro de Deuteronômio que descobrir a nudez é você violar o leito de seu pai, é você
o filho cometeu um incesto com a mãe, né? E vice-versa. Isso é descobrir a nudez do pai. Então, nós entendemos, a partir da explicação de Deuteronômio, que Cã, ele cometeu incesto com a própria mãe e existem especulações de que essa mulher, que foi chamada de Naamá, não era uma Naamá que estava com o seu DNA contaminado com o povo do dilúvio, né? E que, de alguma forma, ela veio com DNA modificado, né? Um DNA que ia precisar ser ativado, né? Assim como nós temos essa gene do caos, que a marca da besta, né? O sinal da besta vai trazer à tona uma ativação de um DNA maligno nas pessoas que receberem esse sinal. Provavelmente existiam duas Namás, né? A Naamá, irmão de Tubal-Caim, que era da descendência de Caim, e Naamá, que casou com Noé. Mas existem especulações sobre qual Naamá entrou na arca, né? Porque a partir do momento em que Cã comete o pecado de ter um incesto com a sua mãe, né? E a gente sabe que dentro do ocultismo existe muito essa idolatria de mãe e filho terem um relacionamento sexual, né? A principal deusa dos ocultistas e o deus dos ocultistas, né? Eles sempre dizem que existe ali um incesto, né? Que a mãe é esposa e é mãe ao mesmo tempo, né? Então a gente sabe que tem um mistério por trás. A gente não sabe que Naamá esteve. O escritor Zen Garcia, que escreveu o livro Paradise, que é um dos livros que eu e o Julian estamos estudando, pesquisando, quando ele a relação sobre o centro-norte da Terra com lugares antigos relacionados ao Éden, né? Povos antigos, né? Onde tem ali os mitos da Hiperbórea, Lemúria e várias origens ali dos povos que deram origem aos europeus, né? Ali que a gente já falou bastante sobre eles, Península Ibérica, né? Os bretões, os nórdicos e todo esse povo aí. A ver com o Polo Norte e o centro da Terra no sentido do Polo Norte. Então, justamente existe um poço do abismo bem ali no centro-norte da Terra. Então, amados, voltando ao foco, o que aconteceu foi que o incesto aconteceu por causa que Noé plantou uma vinha e bebeu do seu vinho e se embriagou, perdeu os sentidos da sua consciência. E por conta dele estar muito bêbado para perceber o que estava acontecendo entre Cã e a sua mulher, supostamente, que tem muito mais nessa história do que nos apresentaram, sempre vai ter mais história do que o que está na escritura e até mesmo do que está nos apócrifos, né? Basta a gente ir caçando para a gente ir encontrando mais registros, e eu acho muito incrível como Yahweh e Yahushua tem nos ajudado a encontrar material, a encontrar registros de escrituras perdidas, principalmente no que diz respeito a fora, em sites fora daqui do Brasil, onde eles têm muito mais acervos do que chega aqui pra gente. E a gente acaba fazendo todas essas associações porque a gente vai descobrindo os outros pedaços da história que falta. E aí, no Targum de Jerusalém, ou seja, Noé estava bêbado demais para perceber o que estava acontecendo entre o seu filho e a sua mulher, né? Não sabemos de que origem era essa mulher, também as intenções dela, nem o porquê dela ter sido colocada na arca. Inclusive, tem lá no finalzinho do livro de Enoque, acho que no capítulo 72, alusões ali onde a genealogia de Adão até Noé
até Noé e acho que um pouco mais para frente também, até Abraão, Isaac, Jacó. Noé, ele faz a visão dos animais, né? Onde ali a genealogia de Adão, até depois de Jacó um pouquinho, não me lembro até onde vai o relato, ele faz como uma visão, uma parábola de animais, né? Do tipo, dizendo que ele tinha um boi branco, uma vaca branca, e aí eles tiveram 2 filhos, nasceu uma ovelha negra, desse tipo. Eu vou trazer esse relato da visão dos animais sobre a genealogia do povo, onde você vê ali que Iarro, através dos animais, ele descreveu uma genealogia pura e uma impura no meio do povo. E quando ele chega lá, ele relacionou Caim com um bode vermelho, alguma coisa assim, um touro negro, um touro negro com relação a trevas, tá? Não é com relação à raça. Branco e preto na questão dessa visão é em relação à raça, não à cor. Com relação a trevas e luz, e não com relação à raça. E eu vou trazer num vídeo separado essa visão essa visão de Enoque com relação aos animais, e que é quando até onde chega o dilúvio de Noé, é dito que um touro branco e seus 2 filhos brancos, né, um vermelho e um branco, né, que é Sem e Jafé, são relatados como um touro. Os filhos de Noé são relatados como um touro branco e um vermelho, e Cã como um touro negro, entendeu? Com relação à escuridão. Então ele vai traçando essa genealogia. Então a gente pode entender aí que tinha também uma relação, uma novilha vermelha que entrou na arca, que seria a mulher de Noé. E então tem especulações aí que isso quer dizer que passou pelo dilúvio a semente da serpente. A novilha, geralmente, quando ele está se referindo nessa visão dos animais, na questão da genealogia, os touros negros ou bois negros, novilhas vermelhas estão relacionados com a semente da serpente. E aí nós temos que quando ele se refere a Esaú, ele já se refere a Esaú como uma porca negra. E você vê como é grave essa questão. Então eu vou trazer num vídeo separado a narração desse capítulo da visão dos animais que Noé teve com relação à genealogia e DNA. Então, voltando a Noé, a videira e ao incesto de Cã com a sua mãe, é dito que, mais uma vez, a semente da serpente ela se perpetua através da questão de uma vinha e de uma videira, e de uma embriaguez, que foi provavelmente o que aconteceu com Eva e com Adão, que ela tomou do fruto da vide, se embriagou e deu ao seu marido. E aí, novamente, Noé também planta uma vinha, toma do seu fruto e se embriaga, e acontece o incesto entre Cã e a sua mãe, e nasce Canaã, o fruto que estava vindo carregado da semente da serpente. Ou seja, nasce um nefilim, nasce um híbrido, né? E de Canaã vem toda aquela geração de amalequitas, amonitas e todos os povos que são considerados gigantes, híbridos e néfilins, pós-dilúvio, que sempre batalharam contra os israelitas. Então, eu vou trazer para vocês aqui no Targum de Jerusalém uma informação a respeito desse capítulo onde Noé planta a vinha, que não está nas nossas Bíblias, e que pode trazer um entendimento maior a respeito de tudo que eu estou falando. Então, no Targum de Jerusalém, no capítulo 9, no Targum de Jerusalém, o Targum de Jerusalém é como se fosse
ele tem... O que eu tenho aqui são os 5 primeiros livros da Bíblia, na tradução do aramaico. Isso é o Targum de Jerusalém. Nesta tradução aqui de Gênesis, do Targum de Jerusalém, no capítulo 9, né, nós vamos ver aqui que Noé saiu da arca, né, toda aquela narração que a gente já sabe. E aí no versículo 8 disse assim: E disse Iarro a Noa, né, que está como Noa, né, e disse Iarro a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: Eu sou o que estabeleço a minha aliança convosco e com vossos filhos após vós, e com todo ser vivo convosco, o que voa, a fera e todo ser, de fato, a minha aliança convosco. E não será eliminada toda a carne, mas mais pelas águas do dilúvio, aquela parte da aliança que Arro faz com Noé. No capítulo 9, que seria em Gênesis, que deveria estar em Gênesis, na nossa tradução, no Targum de Jerusalém, na mesma passagem, capítulo 9, versículo 20, está relatado o seguinte: E começou Noé a ser um homem lavrador, e ele achou uma videira que estava na margem do jardim do Éden. Como assim? O dilúvio varreu boa parte da terra, mas lá onde Noé desembarcou, tinha a raiz de uma videira que estava na margem do rio do Jardim do Éden. E aí, supostamente, essa informação a gente não tem no Gênesis da nossa tradução, que a videira que Noé plantou e ele cultivou, ela estava na margem do Jardim do Éden. Ou seja, e por causa desta videira e desta vinha, e ele a plantou numa vinha. Aqui. E começou Noé a ser um homem lavrador. E ele achou uma videira que estava na margem do rio do Jardim do Éden. E ele plantou numa vinha, e ele a plantou numa vinha, ou seja, ele já tinha uma vinha, e ele achou uma videira que estava na margem do rio do Éden e plantou na vinha dele, ou seja, era uma videira diferente. E naquele dia ela foi plantada, e as uvas amadureceram, e elas foram pisadas. E bebeu do vinho, e embriagou, e ele se despiu no meio da sua tenda. Ou seja, mais uma vez, que tipo de videira era essa? Se ele já tinha uma vinha, ele pegou uma videira e plantou numa sua vinha, uma vinha que ele já tinha, né? E aí ele plantou essa videira que estava na margem do Jardim do Éden, plantou na sua vinha, bebeu do seu vinho e se embriagou. E aí ele se despiu no meio da sua tenda. E Cã, o patriarca de Canaã, viu a nudez de seu pai. Vamos supor aqui que Noé, embriagado de vinho, se despiu e começou a ter... Vou conjecturar aqui. Vamos supor que ele começou a ter relação com a sua mulher. E Cã chegou, viu que o pai estava embriagado, foi lá e se aproveitou da mãe. E aí, o que aconteceu? Por conta, mais uma vez, de uma falsa videira, porque uma videira que veio do Jardim do Éden, mas provocou toda essa confusão, que gerou uma nova genealogia de uma falsa videira, não pode ter sido a da árvore da vida que pertence a Yahushua, né? Uma videira que veio do Jardim do Éden, que causou essa confusão e novamente a poluição do DNA pós-dilúvio, só pode ser o fruto do conhecimento do bem e do mal, que de alguma forma brotou ali, onde eles estavam outra vez, porque aquela nova geração precisava passar novamente por esse teste. Eu achei muito interessante
O texto do Targum de Jerusalém dizer que Noé se tornou um homem lavrador e que ele achou uma videira que estava à margem do rio do jardim do Éden, que ele plantou uma vinha e naquele dia ela foi plantada, e as uvas amadureceram e elas foram pisadas, e bebeu do vinho e se embriagou, e ele se despiu no meio da sua tenda. E Cã, o patriarca de Canaã, viu a nudez de seu pai, que nós sabemos por Deuteronômio que cometeu incesto com a sua mãe. E o fez saber a seus 2 irmãos no lado de fora. E Sem tomou junto com Jafé um manto, e ambos puseram sobre o ombro, e foram olhando para trás, e cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos estavam virados, e a nudez de seu pai não viram. E Noé foi desperto do seu vinho, e soube através da narrativa de um sonho o que lhe fizera Cã, seu filho. Olha isso, narrativa de um sonho. Que ele era pouco decidido em favor dele, que ele não gerou um 4º filho. Olha isso, ó. Olha as relações com semente, uva, videira. Soube através de um sonho que seu filho Cã fez, que ele era pouco decidido em favor dele, que ele não gerou um 4º filho. E disse: Maldito é Canaã, que é o seu 4º filho. Servo dos servos será aos seus irmãos. E disse: Bendito seja Yahweh, o Criador de Sem, cujo serviço é justo, e por isso seja Canaã seu servo. Yahweh embelezará os termos de Jafé, e seus filhos devem se tornar prosélitos, e crerão nas interpretações de Sem. E seja Canaã servo deles. Aqui a gente até aprendeu, né, que Jafé alargou as suas tendas na terra de Sem, mas por essa tradução aqui eu entendo que Noé já estava profetizando que Sem ia pregar a Jafé através dos hebreus, dos 12 discípulos, pregando a geração de Jafé, que é a igreja, né? A igreja de Yahushua, que são o povo de Jafé, o povo que gerou ali a Europa não contaminada, né? Embora tenha ali no meio deles ainda tem a semente de Idã, né? Misturada com os anjos caídos. Mas junto deles ainda tem o povo de Jafé. E que o povo de Jafé ia crer nas interpretações de Sem. Ou seja, isso é uma profecia de que os apóstolos, que são descendentes de Sem, iriam pregar aos gentios da descendência de Jafé. E que eles iriam crer e se tornar a verdadeira igreja de Yahushua. Ou seja, como uma tradução muda o entendimento. Então, nós vimos aqui que a videira que gerou toda a confusão entre Noé e seus filhos e trouxe o filho amaldiçoado Canaã, que fique bem claro que Cã não é o filho amaldiçoado, né? Como muitos dizem por aí, que os descendentes africanos são amaldiçoados. Não é Cã que recebeu a maldição, e sim Canaã. Dos povos de Canaã, cananeus, jebuseus, heteus, amalequitas, tantos outros também que vieram com Esaú, que se misturaram aos cananeus, todos esses aí são descendentes de Néfilins, de onde veio os Anaquins, os Emins e tantos outros aí. Então, o filho amaldiçoado foi o filho gerado no incesto de Cã com a sua mãe. Então, não era Cã que era amaldiçoado. Embora ele também já devia ter uma genética propícia, mas ele não era o filho amaldiçoado. O filho amaldiçoado foi Canaã. Então, amados, esse é o primeiro vídeo, né? Apenas uma introdução pelo que ainda vai vir por aí, do que diz respeito à nossa história, da nossa genealogia, do livro da vida, tá, amados? Esse livro da vida que está em Daniel,
Daniel 12, de 1 ao 2, escrito desse jeito: Naquela ocasião, o grande príncipe que protege o teu povo se levantará. Miguel. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Que livro é esse, amados? O livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. O livro dos nomes dos eleitos, daqueles que a elegeu antes da fundação do mundo. Mas naquela ocasião, o seu povo, ou daquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Apocalipse 3:5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Temos ainda Apocalipse 21:27. Nele jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Êxodo 32, 33. Moisés diz: Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão, risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu Iarro a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Malaquias 3,16. Depois, aqueles que temiam Iarro conversaram uns com os outros, e Iarro os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam a Iarro e honravam o seu nome. Temos mais ainda. Lucas 10:20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Ainda temos Filipenses 4:3. Sim, e peço a você, companheiro leal de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa da promessa. Com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Apocalipse 13:8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. E assim, amados, várias passagens estão falando do livro dos nomes, o livro dos nomes daqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Então, você tem uma semente que tem uma herança, e se prepare, porque se você é da semente de Arro e de Arruxo, se você partilha do mistério do pão e do vinho, da videira verdadeira, que você possa dar os frutos que Arro espera que você dê, que em breve, aqueles que ele elegeu, ele vai chamar, que você possa ser um deles. Esse é só o começo de uma série de vídeos que eu vou trazer para vocês. Então, fiquem aí com a continuação e com o encerramento. Paz de Arruxo a todos e até o próximo vídeo.
I love stories. Heroes go on adventures in other worlds, defy insurmountable odds. Stories are like the living thing. My father, he wrote me. Said we have a secret legacy, a birthright that's been kept from us in Lovecraft country. That place, it's not real. You sure? They don't like outsiders at all. I found more than a few stories about travelers being attacked in the surrounding woods. By what? Gotta go, right now I gotta go. I know we were all meant to go through trials and tribulations. But this world is haunting us. Didn't come back around it. It's like the devil. The American dream. Depends on the question, what is reality? What is reality?